galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui para vocês o mínimo que você precisa saber de Wireshark para não levar a culpa durante o troubleshoot ou durante a War Room, tá pessoal? Na verdade esse vídeo aqui, pelo que a gente vai trabalhando no dia a dia, pelo que vai acontecendo aí durante as calls e praticamente tudo que acontece é culpa de network. Eu queria mostrar para vocês aqui um exemplo legal de uma topologia que eu estou usando aqui, o SD-WAN da Cisco. E o que a gente vai fazer? Eu vou simular um tráfego aqui, quando ele está saindo aqui do nosso site 200, indo para o site 100, aqui é um servidor. Eu instalei aqui um serviço, né? Tem um serviço aqui, um web service, falando na porta 80. Então a gente vai realizar alguns testes aqui e eu vou mostrar para vocês com algumas capturas de pacote como que essa comunicação vai acontecer, e depois a gente vai simular aqui alguns problemas de conexão, tá? Como se tivesse algum tipo de perda de pacote aqui entre o link MPLS e o R5. Beleza, galera? Primeiro eu vou começar aqui mostrando para vocês a comunicação entre o source, que é esse cara aqui, ó. Ele é o IP 10.10.10.100, e o destination, que é o Windows Server aqui, ele está com o IP 192.168.10.199. Vocês vão ver aqui que a comunicação está tranquila. Não tenho perda de pacotes, não tenho nada a reclamar durante essa comunicação. E o teste que a gente vai fazer aqui vai ser esse aqui. A gente vai abrir um browser. Vou abrir uma nova tab aqui e vou abrir o endereço IP desse server aqui na porta 80. Então assim, ele vai mostrar uma mensagem aqui pra gente de que a comunicação foi ok. Antes disso, eu vou acessar aqui o nosso vManager. Vou acessar aqui os devices. Vou aqui em Monitoring, Network. Vou acessar aqui o vEdge desse site, do site 200. Vou clicar aqui em Troubleshooting. E aqui a gente vai fazer Packet Capture. Então a gente vai capturar os pacotes aqui. Ele vai estar na VPN 1. Aqui é o IP. Se eu quiser adicionar algum filtro, eu posso adicionar aqui, mas eu não vou adicionar porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Mas essa daqui é uma das formas mais simples de pegar esse tráfego que está passando desse site 200 para o site 100, tá? Eu podia fazer também uma captura inversa. Eu podia pegar aqui desse roteador da mesma forma. Como eu estou falando SD-WAN aqui, esse seria os melhores locais para poder capturar os pacotes. Por quê? Porque tudo que tiver aqui no meio, dentro do MPLS, do R5, do switch 10, ele vai ser underlay. Então você vai ver muito tráfego criptografado nesse caso. Então os melhores pontos de captura aqui nesse caso é entre esse R1 e o nosso vEdge 8 aqui. Beleza? Eu vou startar uma captura aqui só para a gente poder ter uma ideia de como que é esse tráfego. Vou dar um start aqui. Beleza? Por padrão, o SD-WAN da Cisco ele captura 5 minutos de pacote. Então posso deixar rodando aqui. E eu vou começar os nossos testes aqui, ó. Vou colocar aqui 192.168.10.199. Esse daqui é o que a gente espera de comunicação. Dentro do servidor aqui, ele vai mostrar para você que um cliente se conectou com esse IP aqui, que é o 10.10.10.200. Ele recebeu um 200 OK. Quando você vai pesquisar aqui o 200 OK, é uma comunicação válida via HTTP, tá, pessoal? Beleza, a gente pode reabrir aqui, tentar refazer essa comunicação algumas vezes. Como vocês podem ver aqui, ele vai receber sempre um 200 OK. E assim, a gente continua deixando aqui o ICMP rodando, tudo certinho, tudo funcionando ok.
Beleza, galera. Eu posso já fazer o stop aqui dentro do meu vManager. Ele vai preparar aqui o arquivinho para a gente poder brincar com ele e analisar. E aqui eu já consigo fazer o download do file. Ele é um arquivo pequeno porque não tem tanto tráfego. Ele vai ser esse último aqui que eu baixei. Ele está pedindo aqui para eu instalar uma atualização, mas não é necessário. Beleza, galera. Aqui é um arquivo normal do Wireshark, tá, pessoal? O que você precisa saber de início? Você tem que entender que a comunicação é feita de uma origem para um destino, certo? Então, quem que inicia essa comunicação? Quem vai iniciar essa comunicação, neste caso aqui, vai ser o cliente, que ele vai fazer, ele que vai enviar o TCP/SYN para o servidor e ele que vai iniciar o AAA Handshake da comunicação TCP. Mesma situação aqui, o ICMP está sendo enviado do cliente para o server, então se ele tiver algum problema de resposta também estaria aparecendo aqui. Então você pode criar alguns filtros aqui, pessoal, sabendo que o source é o 10.10.10.200 e o destination 192.168.10.199. Você pode criar aqui, por exemplo, ip.src igual, já tem até aqui um exemplo específico, que é colocando esse cara aqui, esse cliente como source, e aqui é uma expressão lógica, que é o the end, o IP destination desse cara aqui, que é o 192.168.10.199. Porque assim, o que acontece? Na hora que você captura todo o tráfego que está passando nesse roteador, você vai capturar tráfego IPv6, você vai capturar tráfego de multicast, você vai capturar outro tráfego de multicast aqui, você pode capturar tráfego de broadcast. Você tem um monte de tráfego que você vai encontrar aí nessa captura e que não é o que você quer analisar. Então você tem que dar uma limpada nessa captura antes de começar a fazer a sua análise. Então quando eu coloquei aqui IP source e IP destination, ele está mostrando tudo que foi originado desse client para esse destination aqui específico, tá, pessoal? Então você vai ver aqui diversos pacotes ICMP, que na verdade esse ping aqui que eu deixei rolando são esses pacotes que a gente está capturando. A gente está vendo o echo, a gente não está vendo o reply, porque aí para poder ver o reply a gente teria que alterar esse destination aqui e a origem. Mas o que eu acho mais importante aqui para a gente analisar, galera, você pode ver que o TCP/SYN, que é esse cara aqui, ele está sendo enviado pelo cliente. Então a gente vai clicar duas vezes nele aqui. Você pode ver que aqui a gente tem a estrutura inteira do pacote que foi capturado. Você vai ver que ele está utilizando IPv4, ele tem o MAC address aqui, ele vai ter também o IP destination, aqui ele vai informar que ele está usando o protocolo TCP, ele tem um TTL aqui de 128, tem várias informações que você consegue analisar aqui, tá? Mas as mais importantes que você precisa entender. Primeiro vai ser a source port, que é a porta de origem da comunicação. Eu já sei que esse daqui é o source por conta que essa porta é uma porta randômica que é aberta toda vez que ele vai abrir o TCP connection, tá? E o destination port é a porta onde o serviço está hospedado, tá? É a porta de comunicação que o server está recebendo as comunicações. Por exemplo, se tiver um web server que ele recebe conexão via porta 80 ou porta 443, ou sei lá, tem uma porta específica que esse servidor utiliza, tipo SAP, SQL, sei lá, qualquer tipo de servidor ou de serviço, de banco de dados, sei lá, você consegue fazer um filtro aqui para poder conseguir capturar também. Mas essa é a parte de início aqui que você precisa prestar atenção. O que acontece aqui? Outra coisa que eu esqueci de falar. Por padrão,
cada pacote vai ter um timestamp aqui, que é esse cara aqui, ó, esse time. Esse timestamp aqui, por exemplo, você já consegue verificar só nesse início aqui, que com 14 segundos e 338 milissegundos ele enviou sim, e aqui eu já tenho um ACK dessa comunicação poucos milissegundos depois. Essa conexão aqui, ó, demorou menos de um segundo. Foram em milissegundos que essa comunicação aconteceu do começo ao fim. Como vocês podem ver aqui, ele está mandando uma flag de sim, ó, sim 7. Que mais? Ele tem aqui o options. Toda vez que ele mandar um TCP sim, ele vai mandar aqui algumas opções dentro do cabeçalho TCP. Essa opção aqui, MSS, é o Maximum Segment Size. Esse daqui é o tamanho máximo do payload que pode passar essa comunicação aí, tá, pessoal? Você tem que tomar alguns cuidados em cima do MSS. Você precisa tomar alguns cuidados em cima do MSS. Você tem algumas outras informações de timestamp aqui. Se o Windows Scale Here aqui se ele pode escalar ou não essa comunicação, mas esse daqui é o valor default, tá? 1460, porque ele tira 20 bytes do cabeçalho IP e do cabeçalho do TCP. Então esse daqui é o valor default, o que não quer dizer que o servidor está recebendo esse MSS e está aceitando. Quer dizer que dentro dessa comunicação o cliente está mandando esse valor máximo de payload. Por exemplo, se você estivesse fazendo uma transferência de arquivos entre o cliente e o server, utilizando o TCP, ele vai fazer essa negociação do máximo de pacotes que ele vai transferir durante esse socket aberto. Entendeu? Ele pode abrir vários outros sockets para poder transferir mais rápido. Ele vai abrindo várias outras sessões. E cada sessão dessa, cada TCP session dessa, vai ter uma negociação do quanto que o servidor recebe no máximo e do quanto que o cliente consegue enviar no máximo, tá? O MSS também ele pode ser configurado dentro dos roteadores ou do caminho que você está passando esse tráfego aí, mas não confunda o MSS com o tamanho do pacote, o MTU. O MTU desse pacote aqui, ó, foi 66 de tamanho, entendeu? Se eu colocar um size maior aqui dentro do ICMP, ele vai mostrar o lente aqui bem maior para mim, chegando até os 1500, que é o default, ou eu posso colocar até um valor maior, beleza? Isso daqui é uma informação interessante, porque guarda esse número aqui. Aqui ele está dando 1460 de MSS. Depois a gente vai dar uma olhada como que o server está recebendo essa comunicação. Beleza, vou dar um close aqui. Aqui eu tenho um ACK dessa comunicação. Depois eu tenho um HTTP GET. E no HTTP GET é aí que ele está realmente... O AAA Handshake já finalizou, porque assim, o cliente enviou o SYN, ele recebeu o SYN ACK e aqui ele já está com o acknowledge da TCP Session fechada. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer o GET, ele vai começar realmente a pegar a comunicação do que ele quer, ele vai fazer esse GET aqui dentro do web server e o server vai responder com a informação que ele quer. Nesse caso aqui, ele mandou um GET. Aqui ele vai mostrar para vocês, ó, toda essa parte do cabeçalho TCP também. E embaixo ele vai aparecer para você o HTTP, que é o protocolo que essa comunicação vai utilizar. Ele vai fazer o GET em cima do HTTP, o host aqui, e tem algumas informações que ele vai pegar aqui. Como a gente está fazendo o GET no HTTP, ele não é criptografado, ele tem várias informações aqui dentro do cabeçalho
do HTTP, que, por exemplo, aqui ele tem o User Agent, que é o agente de comunicação que é compatível com vários browsers diferentes. Tem várias informações que a gente consegue capturar aqui. Depois eu tenho um acknowledge da resposta que a gente pegou aqui. Então ele só manda um ACK. E depois eu tenho um ACK fim, que é o acknowledge do fim da sessão. Então quando você receber um acknowledge do fim, ele vai ter esse TCP flag aqui habilitado, que é o fim 7. Beleza, galera? Esse daqui é um lado da comunicação, tá? Aqui eu tenho mais ICMP Echo Ping. Aqui eu tenho mais comunicação. A cada refresh que eu dei no browser ali, ele vai mostrar para você uma nova tentativa, um novo HTTP GET. Mas ó que interessante, só nessa brincadeira aqui, ó, eu posso clicar com o botão direito, eu posso dar um follow TCP stream. Então ele vai mostrar aqui para mim o GET do source, o 200 OK do server e aqui o que está dentro dos pacotes que a gente capturou. Então aqui tem um HTML, um read, title e aqui ó, a informação dentro dessa comunicação. You reach this web server. Aqui você tem a comunicação completa. Quando você dá um follow TCP, mostra para você aqui toda a comunicação, ó, começando aqui com o SYN ACK, vindo do server para o cliente. Você tem o acknowledge de que a sessão foi estabelecida. Tem o GET, vindo do cliente para o server. Você tem a informação, um push ACK aqui, vindo do server do server para o cliente. Aqui você tem o texto puro do que ele solicitou. Aqui o cliente deu um acknowledge, falou beleza, recebi o conteúdo. O cliente enviou um fim ACK e o server enviou um ACK do fim da TCP session, tá, pessoal? Basicamente é isso. Esse é o básico para você poder analisar o TCP session aqui. Mas vamos voltar aqui para o nosso filtro anterior. O que a gente consegue fazer também, tá? A gente pode vir aqui em estatísticas. Deixa eu mostrar sem filtro primeiro. A gente pode vir aqui em estatísticas, a gente pode ver os conversations. Então aqui toda a comunicação que a gente... Peraí, deixa eu fechar aqui rapidinho. Beleza. Beleza. Aqui você consegue ver todo tipo de comunicação que você capturou. Todo tipo de comunicação, então... Aqui tem os MACs Ethernet, você tem os IPs de comunicação, inclusive o de broadcast aqui. Esse aqui é um de multicast. E você tem também a comunicação que é o que é interessante para a gente. Tem alguns pacotes IPv6 que foram capturados. Tem os pacotes TCP, galera. Isso daqui é a parte interessante das nossas tentativas de comunicação. Você pode ver aqui as portas de origem, aquilo que eu expliquei para vocês, são sempre randômicas. Toda conexão nova ele vai abrir uma porta nova. E a porta de destino aqui, a quantidade de bytes trocados, o tempo, a duração dessa comunicação. E se tivesse algum tráfego DP entre o cliente e o server, também poderia estar aparecendo aqui, tá? Tem um DP aqui só que esse aqui é o global local, se não me engano é o local IPv6, que ele manda alguns pacotes do DP, mas nada muito diferente do que a gente precisa aqui. É o link local, se não me engano. Beleza. Esse daqui é uma captura de pacote convencional, tá? Tem alguns filtros que você pode colocar aqui, como por exemplo IP.addr igual, o IP do server, que aí você consegue ver todo tipo de comunicação que esse cara capturou.
Isso daqui é uma forma interessante. Se você quiser ver quem está originando a comunicação, você pode colocar o IP do source mesmo, que é aquele ip.src, ou então do destination. O Wireshark praticamente vai mostrar 100% dessa comunicação, tá? O que você tem que tomar cuidado, tá, galera? Tem que tomar cuidado porque a maioria das aplicações hoje em dia elas são criptografadas. Então, toda vez que você tiver um tráfego HTTPS, por exemplo, esse tráfego vai ser criptografado, ou muitas vezes você não vai conseguir receber, enxergar dentro do Wireshark o pacote FIM. Às vezes o reset você tem que entender se o reset está vindo do server ou se está vindo do client, se pode ser algum node no meio do caminho que está enviando o reset por conta de algum problema específico de comunicação. Essa é a parte que a galera de network precisa entender, tá, pessoal? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vamos lá brincar um pouquinho com uma outra captura. A gente vai startar uma nova captura aqui. Só que a diferença é que agora eu vou criar aqui um pouco de latência nessa comunicação, tá? Vou colocar aqui GNS3. Vou entrar aqui com 10% de perda de pacote nesse link. Então agora, a partir de agora, esse link vai começar a ter perda de pacote. Estão vendo aqui que a comunicação começou a ter problema. Se eu tivesse esse link aqui de ISP habilitado, provavelmente esse tráfego começaria a ser chaveado para cá, ao invés de ser chaveado pelo MPLS. Vamos lá, vamos fazer os mesmos testes, só que eu vou fechar esse browser aqui e a gente vai startar uma nova captura aqui também, tá, pessoal? Já startei a captura, então tudo que estivesse comunicando pela VPN1 aqui do Cisco SD-WAN está sendo capturado. Aqui você pode ver que ele já está perdendo alguns pacotes, e aqui a gente vai... Deixa eu abrir aqui o server para vocês ficarem de olho. Opa, não é esse cara não. Como que vai ser essa nova comunicação, tá? 192.168.10.199. Ó, você pode ver que a primeira foi com sucesso. Aqui também tem um 200 ok. Aqui eu já consigo ver que já rolou um 400 bad request. Ou seja, já estou com problema na minha comunicação, galera. Eu vou refazer esses testes algumas vezes. Se você quiser utilizar um telnet mesmo usando a porta 80 também, você vai receber a mesma comunicação. Pode ver que eu estou perdendo pacote ainda. E eu tenho vários 200 ok, mas eu tenho alguns 400 bad request. Ó, tem alguns, quando ele entra em waiting, quer dizer que ele teve algum problema de comunicação, tá? 200. Apesar de colocar 10% de perda de pacote, até que ele está funcionando muito bem, tá? O TCP ele tem vários e vários mecanismos de envio e de recuperação de sessão. Por exemplo, se ele não recebeu um dos pacotes, ele reenvia, ele tem confirmação dessa comunicação, tá? Deixa eu parar aqui a captura para ver se a gente consegue ver uma captura um pouco diferente aqui. Beleza, o pacote está um pouco maior do que o anterior.
Beleza, você pode ver aqui que a gente já tem, ó, eu tenho até comunicação de NBNS aqui para o google.com. Tem alguns outros pacotes aqui porque eu deixei um pouco mais. Tem um WPAD aqui para ver se ele tem algum tipo de proxy. Mas aqui eu já posso ver que eu tenho algumas coisas esquisitas. Por exemplo, na última captura a gente não tinha nenhum tipo de retransmissão. Aqui eu já tenho um pouco mais de retransmissão, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tem alguns FINACs aqui de retransmissão também. Tem um TCP Zero Window também aqui. Então você pode ver que esses pacotes aqui, deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar aqui. Deixa eu lembrar aqui, Conversations, protocolo. Tem protocolo, a gente pode olhar aqui a hierarquia dos protocolos que estão sendo trafegados. Tem até o SPF aqui, tem ICMP bastante, tem HTTP, tem o Link Local Multicast Name Resolution, tem alguns... assim, o Wireshark ele tem uma base de protocolos dentro dele que ele reconhece quando você está fazendo alguma captura. Só que pode ter alguns pacotes que ele não reconheça, tá? Que mais, galera? Tem aqui, vamos ver. A gente pode ver. Deixa eu pegar aqui uma comunicação legal. Back to lentes, conversation. Deixa eu ver o que eu quero mostrar para vocês. Aqui é o HTTP. Bom, vamos lá. Então vamos fazer o mesmo filtro que a gente tinha feito antes, que é o IP 10.10.10.200 e o destination 192.168.10.199. Ó, galera, esse daqui é a mesma situação. A gente tem o echo sendo enviado via ICMP, mas aqui a gente já tem alguns pacotes diferentes, ó. Quando você clica duas vezes nele, a gente tem uma mensagem aqui de ICMP falando que não foi vista uma resposta desse echo. A gente não recebeu o reply. Então já é sinal de que tem algum problema na comunicação aí, tá, pessoal? Eu mandei 1, 2, recebi um no response found. 1, 2, 3 no response found. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no response found. Então quer dizer que eu estou tendo algum problema de comunicação aqui, tá? Beleza, aqui eu tenho o primeiro sim, que foi enviado para o servidor, para poder fechar essa comunicação. Mesma flag, option igual, MSS igual. Depois guarda esse número aqui que eu vou mostrar para vocês que nem sempre o servidor responde com MSS que o cliente quer. Aqui eu já tenho um pacote de retransmission. Eu tenho uma flag aqui setada e tem uma informação aqui, ó, conexão estabelecida na porta 80, beleza, mas com sim 7 aqui, legal. Só que aqui embaixo ele vai mostrar que uma nova sessão TCP se iniciou com a mesma porta antes que a última sessão tenha sido fechada com sucesso, entendeu? Então quer dizer que tem uma suspeita de retransmissão de pacote. Então esse cara aqui ele fez uma retransmissão do pacote, sendo que ele ficou esperando o timer dele finalizar. Como ele não recebeu a mensagem na forma correta, ele foi e ele reenviou a requisição dele para a porta 80 por conta de que ele ficou esperando uma resposta do servidor, mas não conseguiu receber. Aqui ele está fazendo de novo essa comunicação, e aqui a gente tem o HTTP GET de novo, toda aquela parte de comunicação. Deixa eu mostrar aqui um pouco melhor, acho que pra gente, vamos fazer um follow TCP de novo. Beleza, então aqui a gente consegue ver, toda vez que a gente teve algum problema de comunicação, ele vai ter esse tipo de retransmissão aqui, ou então algum erro de comunicação.
Deixa eu pegar um aqui do começo. Beleza, tem vários 200, ok. Eu tenho algum erro aqui também de falando que o último segmento não foi capturado. Então, pode acontecer também que alguns segmentos podem não ser capturados pelo buffer da captura que você está fazendo. Aqui o ICMP sem resposta. Aqui uma retransmissão. Aqui na verdade a gente tem um FIN push, que é um acknowledge do FIN, que foi quando você tem uma sessão por muito tempo sem dados sendo transferidos. Às vezes o TCP, às vezes ele finaliza essa sessão e ele força essa sessão a ser finalizada, tá? Aqui eu tenho mais retransmissão. Mais retransmissão aqui embaixo. Deixa eu ver se a gente pega. Bom, beleza. Eu vou tentar pegar esse exemplo aqui. Aqui eu tenho bastante coisa. Beleza, vamos pegar esse, dar um follow TCP stream aqui. Mesma situação aqui. Bom, beleza, aqui não é exatamente o que eu queria pegar. Mas só para vocês terem uma ideia da diferença de uma captura de pacotes que está tudo ok, com uma captura de pacotes que não está muito bem, que não rolou muito bem. Deixa eu colocar aqui. Aqui, quando a gente colocou aqui um filtro de IP address, aqui a gente abriu o TCP Stream Graphics e a gente pode ver os gráficos da comunicação também. Isso aqui é importante, se você fizer uma captura longa, você consegue ter uma ideia se você está tendo algum problema. Tem aqui em estatísticas, você pode pegar a questão do throughput. Se você tiver algum problema aqui, ele vai aparecer algumas linhas brancas, ou então ele não vai ser um gráfico contínuo, dependendo da quantidade de pacotes que você capturou. Que mais? Deixa eu ver, HTTP, TCP. Dá para você ter um packet counters aqui para você saber a quantidade de pacotes, a quantidade de 200 ok, a quantidade de bad request que você teve. Então se você estiver utilizando algum protocolo conhecido, você consegue dar uma olhada aqui o que foi bad request, o que foi redirection, o que foi success. Então aqui você tem todos os tipos de erros HTTP. Por exemplo, da linha 100 é informational, da linha 200 é sucesso, 300 redirect, 400 é client error, 500 é server erro e alguns outros que são usados como broken aqui. Isso daí é bem bacana vocês entenderem para quando você estiver trabalhando com balanceador de carga, também é bem bacana. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma coisa. Source and Destination, IP Protocol Types. Aqui eles falam os tipos de protocolo que está mostrando para vocês. Deixa eu ver, eu estou procurando uma tela que ele mostra para mim todos os erros TCP. Só que eu não estou lembrando onde que ele fica. Windows Scaling, não. Deixa eu dar uma googada aqui rapidinho. Sequence TCP Tracing, deixa eu ver, não, eu não vou conseguir encontrar fácil aqui não. Mas ele mostra todos os tipos de gráfico. Toda vez que você quer ver toda vez que você quer ver se tem muitos erros de protocolo, mas você também pode usar aqui, ó. Você pode ver aqui TCP análises. Quando você clica aqui, deixa eu pegar aqui o filtro que eu sempre uso para poder pegar os flags, TCP analysis.flags. Quando você clica aqui, você usou aqui o tcp.analysis.flags, ele vai mostrar a quantidade de flag de TCP. Por exemplo, toda vez que tem uma flag TCP, quer dizer que pode ter possivelmente ter alguma coisa errada aí nessa comunicação, tá? Às vezes você também vai conseguir pegar
assimetria de tráfego nesse tipo de situação, porque o pacote tem que ficar sendo retransmitido toda hora. Às vezes você vai ter DUPIAC, que é duplicação de acknowledge da seção TCP. Aqui, o que eu queria mostrar para vocês aqui também, vamos pegar aqui um SYN. Ó, esse SYN foi enviado aqui do client para o server, e o acknowledge aqui do server para o client. Não. Cadê o SYNAC? Aqui, o SYNAC. Esse SYNAC aqui foi enviado do server para o client. E aí ele vai mostrar aqui. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre o MSS é negociado pelo valor do client, pelo valor maior? Por exemplo, esse server está especificando que o máximo, o MSS dele é 1362, porque ele tem alguma coisa no caminho dele aí que está falando para não negociar acima disso. Provavelmente ele vai tentando enviar esse tipo de pacote, e ele sabe que no caminho esse pacote não vai passar aqui por conta por ser um ambiente de SD-WAN. Quando você tem um ambiente de SD-WAN, ele passa por vários túneis, e esses túneis às vezes o MSS é setado dentro das interfaces do túnel, e o MTU também, tá, pessoal?